tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje, na nossa videoaula, nós estaremos falando sobre a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre anos de 1914 e 1918, né? Já vimos nas últimas aulas falando sobre a paz armada, né? E agora sim a gente vai falar, né, sobre a tão esperada Primeira Guerra Mundial. Quando que ocorre a Primeira Guerra Mundial, né? A gente vai dizer que o estopim vai ocorrer com o assassinato, né, do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era, vamos dizer aí, né, um dos sucessores do trono do Império Austro-Húngaro, né? Então, quando ele é assassinado em Sarajevo, que nem vocês conseguem observar essa ilustração aí, né, que eu coloquei para vocês, isso daí vai acabar trazendo uma insatisfação muito grande, né, do Império Austro-Húngaro, que literalmente vai, né, acabar declarando guerra à Sérvia. Mas antes, né, da gente já falar dessa declaração, não podemos esquecer que o Império Austríaco, né, ele deu um ultimato para a Sérvia em que ele fez 10 exigências, né, e a Sérvia até então ela vai tentar, né, vamos dizer assim, de um modo conciliatório, aceitar todas essas exigências, mas apenas duas que realmente ela vai achar assim um absurdo e vai dizer que não vai obedecer. Entre essas duas, a gente consegue observar aí, né, que a Áustria ela queria fazer uma intervenção militar, né, dentro do território da Sérvia, e além disso, ela mesma queria investigar o assassinato, né, do arquiduque. Não só do arquiduque, mas também da sua esposa que acabou sendo assassinada nesse ataque. Resultado, como a Sérvia não aceitou isso daí, o Império Austríaco, né, vai declarar guerra à Sérvia no dia 28 de julho de 1914, que nem eu já tinha explicado para vocês na última aula, né, o período da paz armada. A gente vê que várias nações elas já tinham acordos, né, alguns secretos, outros não, de alianças militares. E nesse caso, a Áustria, ela estava se apoiando muito nesse apoio, né, que ela conseguiu, que era da Alemanha. Então, quando ela declara guerra à Sérvia, os alemães, né, apoiam essa decisão e declaram guerra também para os sérvios. Isso vai trazer uma insatisfação muito grande, que nem eu já tinha explicado para vocês, essa região, né, dos Balcãs, seria, vamos dizer assim, a Sérvia ela queria criar uma grande nação pan-eslava. E a gente via que os russos, eles viam aquela região como uma zona muito grande de influência. Então, por esse motivo, os russos acabaram entrando ao lado de quem na guerra? Da Sérvia. E Rússia e a França, como já tinham assinado um acordo, né, entre si, a França também acabou entrando ao lado da Rússia, né, e ao lado da Sérvia contra o Império Alemão e o Império Austríaco. Mas todos nós sabemos que o principal motivo da França ela ter entrado em guerra contra a Alemanha vai ser literalmente para tentar reconquistar a região da Alsácia-Lorena, né, que a Alemanha acabou ficando com essa região após a guerra, né, franco-prussiana. Que nem a gente consegue observar aí, né, a Alemanha, até então uma potência desse período, né, que nem eu já tinha explicado para vocês em outras videoaulas, a Alemanha ela conseguiu até se industrializar muito mais rápido do que a própria Inglaterra, e ela vai se utilizar muito desse poderio bélico, né? E dos primeiros atos que a Alemanha vai tentar fazer é neutralizar a França, porque a Alemanha, gente, por incrível que pareça, ela tinha muito mais medo dos russos do que da própria Alemanha em si. Então, por esse motivo, ela achou que seria muito fácil de neutralizar os franceses e acabou, né, vamos dizer assim, para poder chegar a essa região, invadiu a Bélgica. Só que quando, né, a Alemanha ela invade a Bélgica para poder invadir a França, isso vai trazer, vamos dizer assim, um sentimento, né, do lado assim dos ingleses, em que eles vão acabar, né, entrando ao lado dos russos e dos franceses e dos sérvios para lutar contra a Alemanha, porque ele falava assim, mas a Bélgica era um país neutro, como assim você está invadindo o território para poder atacar outro? Não, né, não posso aceitar isso daí, então vou entrar ao lado da França. Hoje se sabe, né, que a França e a Inglaterra ela já tinham um acordo secreto entre si de uma aliança militar que eu já expliquei para vocês em videoaulas passadas, né?
E aí a gente diz que está praticamente, né, formado, né, os grupos aí. Nesse caso, a gente dá esse nome, né, de Primeira Guerra Mundial, literalmente porque houve a participação aí de 27 países, coisa totalmente inédita que nunca tinha ocorrido e nem outro conflito, né, vamos dizer assim, dos anos anteriores, das eras anteriores, tá? E hoje estima-se que essa guerra ela teve um custo mais de 150 trilhões de dólares, tá? E só para vocês terem uma ideia, mais de 15 milhões de vidas humanas foram perdidas. Então, assim, comparada a outras guerras, que nem a gente já estudou ao longo dos anos aí, essa vai ser realmente a de caráter, né, mundial, tá bom? Vamos aqui então. A gente vai dizer que a Primeira Guerra Mundial ela vai ter um destaque maior, né? Porque a partir do século XVIII, a gente já estudou sobre a industrialização, a gente observou que durante o período da paz armada, os países eles estavam, vamos dizer assim, se armando, né? Então, assim, tinha muita arma, né? Que a gente consegue observar aí de fogo, que era muito mais avançada do que qualquer outra que a gente já tinha visto em outras eras, tá bom? A gente consegue observar aí que já estavam criando, né, literalmente, aviões, submarinos, tanques de guerra, literalmente com o objetivo mesmo de guerrear uma nação com a outra. As metralhadoras, né, a gente fala de granadas, mas eu acho que a maior evolução que houve aí, né, vai ser literalmente essas armas químicas, que nesse caso a gente consegue observar aí que são os gases venenosos. Muito foi utilizado, né, o gás mostarda durante a Primeira Guerra Mundial, assim que vai ser uma inovação dessa era tecnológica, tá bom? Então, literalmente, vai ser o momento, né, dessas nações, elas, vamos dizer assim, se utilizar, né, desse armamento todo que foi produzido. É como se literalmente quisessem fazer um teste, né, em nível de guerra aí, tá bom? Que nem eu já tinha falado para vocês, né, o uso da Revolução Industrial, ela vai ser bastante importante, mas quem vai acabar se destacando muito nesse cenário vai ser a Alemanha, tá? E também, já, né, a gente vai falar sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra, os Estados Unidos também vai se destacar muito nisso daí. A gente diz, né, que as outras nações, francesa, inglesa e russa, eles não tinham se tocado ainda, né, do quanto a Revolução Industrial ela poderia ser benéfica aí nessas táticas de guerra. Então, por isso que a Alemanha, né, a gente falou sobre o processo de unificação nas últimas videoaulas, né, tanto da Itália quanto da Alemanha, e a gente viu que a Prússia ela já era um país industrializado, mas após a Alemanha ela se unificar, né, eles vão investir principalmente no que a gente vai chamar que é a estrada de ferro, e isso vai facilitar muito a movimentação do exército alemão em todo o seu território, tá bom? Aí onde a gente acaba entrando, né, dizendo que a Primeira Guerra Mundial ela é dividida em 3 etapas. Primeira que é essa guerra de movimento, né, que é quando os exércitos eles acabam, vamos dizer assim, se mobilizando de uma região para outra, e quem se destacou muito isso daí vai ser os alemães, que nem eu já citei para vocês, se utilizando essas estradas de ferro, né? Temos o segundo momento da guerra, que vai ser as guerras de trincheira, tá? Trincheiras nada mais eram do que fazer buracos na terra em que os soldados eles ficavam ali dias e noites. Só para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial matou muito mais soldado nessas trincheiras, porque era muito comum, principalmente você pegar doenças contraídas pelo rato, tá? Do que literalmente em conflitos diretos. E por último, né, a última fase aí da guerra vai ser a entrada dos Estados Unidos no ano de 1917 e a saída da Rússia também no mesmo ano, porque está ocorrendo, né, a famosa Revolução Russa. Aqui nessa imagem eu coloquei para vocês, né, que vocês conseguem observar os soldados eles soltando, né, um pombo. Era muito comum, gente, a utilização desse animal, que nem eu falei para vocês, né, esses armamentos químicos que eles utilizavam, eles colocavam esses animais para ver se realmente aquele ar ele era respirável, né? Então era muito comum durante a Primeira Guerra você ver os soldados com aquelas máscaras respiratórias, tá? Que era uma forma, vamos dizer aí, de tentar sobreviver a esse novo tipo de armamento que estava surgindo aí, tá bom? Que nem eu citei para vocês aqui, já temos os grupos formados, né? Então, temos o que a gente vai chamar de aliança, né?
que seria a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. E temos aqui, né, a famosa Entente. Lembrando que a palavra Entente, gente, ela nada mais é do que amizade, tá? Uma aliança. E vai ser, né, o grupo referente à Rússia, Inglaterra, França e Estados Unidos. Tudo bem, então? Então, bora falar aqui, né, sobre a primeira fase, né, da Primeira Guerra. Temos aqui as campanhas de 1914 e 1915. Que nem eu citei para vocês, né, os alemães, eles já vão tentar investir contra o exército francês. Então, assim, a Alemanha, gente, imagine, ela tem duas frentes de batalha. Uma é o fronte ocidental e a outra vai ser a fronte oriental, que eu já vou estar explicando para vocês. E os alemães, eles acabaram se surpreendendo bastante quando tentaram enfrentar o exército francês, porque literalmente o exército francês conseguiu algumas vitórias aí. E isso fez com que os alemães, eles acabassem recuando um pouco mais na guerra. Que nem eu citei para vocês, eles acharam que seria muito fácil deles conseguirem enfrentar os franceses, né? Só que o que ninguém imaginava é que os franceses já esperavam por essa guerra aí já tinha alguns anos. Enquanto isso, no fronte oriental, né, os russos, eles vão tentar invadir a região da Alemanha. Que nem a gente consegue observar, né, a Alemanha, gente, ela era muito superior ao exército russo. Rússia, gente, durante esse período, ela era totalmente feudal. Ela literalmente entrou na guerra sem condições nenhuma. Então, assim, não tinha soldados bem treinados, muito armamento bélico. Literalmente, foi um bando de camponeses para a guerra. Então, assim, o seguinte, que nem a gente consegue observar, né, os russos, eles acabaram sofrendo bastante derrota. A gente vai dizer que os russos, eles vão conseguir, sim, algumas vitórias quando eles invadirem o território austríaco, porque por mais incrível que pareça, o exército austríaco ainda conseguia ser pior do que o exército russo. Só que quando os alemães souberam que os seus aliados estavam perdendo, acabou mandando ajuda, tá, para os austríacos, e aí sim a gente vê que os russos acabaram, né, novamente sendo derrotados aí, né, perante mais essa nação. Enquanto isso, né, a Áustria, na região da Península Balcânica, que nem eu falei para vocês, eles não tinham um exército muito bem preparado e ele tentou invadir aí no total de 3 vezes a região da Sérvia e sempre, né, com sucessivas derrotas. Mas claro que a Turquia e a própria Bulgária, né, vamos dizer assim, vendo vantagens na região ali, né, que a gente vai falar do antigo Império Otomano, eles vão acabar se aliando, né, a Alemanha e a Áustria, e aí sim eles vão conseguir conquistar a região da Sérvia. Então, assim, a Sérvia, gente, por mais que ela tenha sido o grande estopim aí da guerra, até que ela conseguiu se virar muito bem, né? Enquanto isso, eu falei para vocês que a Itália, ela estava do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, mas a Itália, ela praticamente estava neutra esse tempo todo, porque, gente, a Itália, ela tinha acabado de se unificar, ainda estava com alguns problemas, né, vamos dizer assim, civis, porque a gente fala assim, que a Itália é unificada, mas culturalmente ela é totalmente fragmentada. E a Itália, assim, gente, ela não tinha uma industrialização, ela não tinha condições de participar da Primeira Guerra. Ela só entrou mesmo tentando conquistar território. Então, quando os franceses, né, quando os ingleses acabaram oferecendo territórios, né, para a Alemanha, que nesse caso seria a famosa Itália Irredenta, aqueles territórios que pertenciam, né, a Austro-Húngaro, eles acabaram, vamos dizendo assim, voltando atrás ao acordo com os alemães e ficaram ao lado, né, da Entente. Mas assim, a Itália, ela praticamente não ofereceu ajuda nenhuma em questão bélica, né, em questão de exército também. Então, assim, a gente vê que essa mudança praticamente não faz muita diferença, né, para a aliança. Enquanto isso, né, os ingleses, gente, os ingleses, todo mundo sabe, né, desde a história da Inglaterra aí, principalmente após, né, o período que a gente vai dizer que foi governado pela Elizabeth I, né, que ela vai acabar fortalecendo bastante essa marinha britânica, né, a gente consegue observar que ela vai conseguir isolar a Alemanha, né, mas isolar ela em alto mar. Então, assim, ela praticamente vai deixar os alemães totalmente isolados e sem qualquer tipo de comunicação. E, né, porque a gente fala aí que os ingleses vão acabar trazendo os norte-americanos, né, para o conflito. Gente, quem bancava a Entente, né,
era os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele mandava aí armamento, comida, né, entre outras necessidades mais de repente. E hoje se sabe, né, que os Estados Unidos, ele tinha feito essa assinatura dizendo assim, olha, vocês me acertam essa conta quando acabar a guerra. E os Estados Unidos estavam vendo, né, de fato, que a Entente, até então, que nem a gente consegue observar, por mais que ela estivesse se segurando, mas, né, a Alemanha, ela estava, vamos dizer assim, aos poucos conquistando as suas vitórias. E que ia chegar um momento, gente, já estamos, que nem vocês conseguem observar aí, né, em meados de 1915, meados de 1916. Então, assim, 1915, 1916. Então, a gente já consegue observar que já está tendo muitos anos de conflito. E os americanos começaram a literalmente ficar preocupados, mas assim, eles não poderiam entrar numa guerra totalmente à toa. Com qual objetivo? Só para receber, vamos dizer assim, a sua parte que lhe pertence, o financeiro? Só que, né, a gente consegue observar que os alemães, conforme eles estão isolados, né, eles vão acabar se utilizando de uma tática, que a gente vai dizer, né, que vai ser a guerra de submarinos. E que literalmente, o que os alemães vão acabar fazendo, né? Vão colocar seus submarinos, vamos dizer assim, em guerra. E até porque eles já tinham feito uma ameaça dizendo assim o seguinte, que qualquer nação que ajudasse os ingleses, ou melhor, que ajudasse a Entente, né, através dos mares, que eles iam bombardear mesmo, que eles não iam ter conversa, que o negócio era realmente assim, bastante cabuloso. Resultado, né, a gente vê que os alemães vão bombardear, né, o navio chamado Lusitânia. E esse navio, quando ele foi abatido, tá, acabou levando consigo mais de 1.200 pessoas. Então, assim, gente, tinha várias pessoas de várias nações naquele navio. E isso daí, né, entre essas nações tinha cidadãos norte-americanos. E aí vai ser o momento que os Estados Unidos estavam, né, literalmente esperando para poder declarar guerra contra a Alemanha e se juntar ao lado da Entente, né? E aí a gente vai dizer que a partir desse momento a guerra ela vai ter assim uma nova fase, vai ter um novo fôlego e as coisas literalmente vão mudar agora, né, em a favor da Entente. Eu coloquei essa imagem ao lado aí para vocês, que é mostrando a guerra de trincheira. Vocês estão vendo aqui, né? Vários buracos, né, no chão, e os soldados aqui se dedicando, que nesse aqui especificamente, ele tá cavando cada vez mais, né, essas trincheiras que chegavam às vezes ter até 3 metros de profundidade. Eu posteriormente vou estar gravando uma videoaula para vocês falando só sobre a guerra de trincheiras, tá? Pegando algumas, vamos dizer assim, algumas curiosidades da Primeira Guerra Mundial, tá? Uma das curiosidades que eu já posso estar citando aí para vocês, que foi uma das guerras que mais se utilizaram cavalos, tá bom? Tem um filme muito bacana, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu indico, né? O nome do filme é Cavalo de Guerra, e fala bastante, né, sobre a utilização desse animal, que ele praticamente, assim, vai ser como é que eu posso dizer assim, literalmente um dos instrumentos mais se utilizados aí, principalmente para carregar, né, armamento, soldados, feridos, alimentos e entre outras coisas mais. Tudo bem, gente? Vamos aqui então, né, falando sobre o ano de 1916 a 1918. Que nem eu já tinha citado para vocês, a Alemanha ela vai, né, praticamente neutralizar as forças russas, né, e aí ela literalmente vai se focar apenas no fronte ocidental, ou seja, o conflito com a Inglaterra e com a França. Quando os Estados Unidos ele entra, né, na guerra no ano de 1917, a gente consegue observar assim que os Estados Unidos ele vai dar um up total, né, pretende, porque, gente, imagine você entrar com soldados totalmente descansados, né, e novos armamentos, assim, coisas que até outras nações ainda não tinham visto. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos mandou 1 milhão de soldados. Gente, é muita coisa, assim, literalmente, para poder se entrar no confronto, né, porque um navio foi bombardeado aí. Enquanto isso, né, a gente consegue observar que no mesmo ano que os Estados Unidos entrou, estava ocorrendo lá na Rússia uma coisinha chamada, né, a Revolução Russa. Isso daqui é bastante importante eu estar citando para vocês,
Posteriormente também vou estar colocando aqui no meu canal do YouTube, né, os 46 maiores vacilos da história. E entre um dos vacilos vai ser isso daí, né, a participação que a Alemanha ela teve na Revolução Russa. Não sei se vocês sabem, né, mas a Alemanha ela praticamente vai patrocinar a ida, né, de Lenin para para a Rússia, né, como uma forma de tentar, vamos dizer assim, prejudicar, né, o czar russo e prejudicar posteriormente aí, né, que a gente consegue observar o governo provisório que vai ter após a Revolução Russa. E isso daqui vai ser bastante importante porque quando, né, o Lenin ele assina esse acordo de paz com os russos, ou melhor, quando ele assina esse acordo de paz com os alemães, né, e a Rússia acaba cedendo alguns territórios aí, entre outras coisas mais, né, nesse tratado entre essas duas nações, isso também vai trazer um revanchismo muito grande do povo russo, o que vai acabar ocasionando nessas duas potências aí como sendo uma das maiores inimigas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quem sabe se talvez a Alemanha não tivesse influenciado, né, a Revolução Russa, se, né, a gente para pensar aí, quem sabe a Alemanha não poderia ter sido uma grande vencedora da Segunda Guerra. Mas, né, voltando aqui, que eu vou estar, né, falando sobre essas curiosidades em outros vídeos, tá bom? Então, a gente consegue observar aqui, né, que a Entente ela vai conquistando aos poucos todos esses territórios aí que estavam de dominância, né, da aliança. E entre essas regiões de maior destaque temos a região dos Balcãs e Jerusalém. Então, isso daí vai acabar enfraquecendo muito a força, né, a gente vê aí desses aliados. Continuando, né, que nem a gente consegue observar aqui, após a conquista da Entente, tá, da região dos Balcãs, a Bulgária vai se render em setembro, tá, do ano de 1918, e vai ser a vez da Alemanha no mesmo ano se render em novembro, tá? O próprio Império Austro-Húngaro também vai acabar assinando, tá, essa rendição, até porque ela praticamente não tem condições de continuar uma guerra sem a Alemanha. Qual vai ser o resultado aí, né, da Primeira Guerra Mundial? Primeiramente, os Estados Unidos, né, ele vai surgir como a maior potência mundial, porque se não fosse a entrada dos Estados Unidos, talvez a Entente ela não teria ganhado essa guerra, né? A gente consegue observar que houve uma fragmentação do Império Otomano, né? No caso, houve também, a gente pode falar aí, né, a Rússia, ela vai se fragmentar muito por essa parte política. Além dela ter perdido o território, né, que a gente consegue observar para a Alemanha, a Rússia ela vai acabar se transformando no primeiro estado socialista. E aí ela passa a se chamar, né, a famosa, assim, mais popularmente, União Soviética, tá? A Alemanha, que nem a gente consegue observar aí, ela vai acabar sendo, vamos dizendo aí, né, não dissolvida, mas acabar principalmente sendo dividida, tá bom? E o Império Austro-Húngaro, ele literalmente se fragmenta aí. E a gente, né, consegue observar como uma das maiores causas, né, após a Primeira Guerra Mundial, né, a gente vai dizer umas principais consequências, vai ser a assinatura de acordo de paz. Nesse caso, a gente conhece mais como o Tratado de Versalhes, tá bom? Mas antes disso, temos, né, as conferências de paz. Tem uma coisinha chamada, né, o 14 pontos de Wilson. O que foi esse 14 pontos de Wilson? Woodrow Wilson, que era, né, o presidente dos Estados Unidos, ele vai acabar apresentando, né, vamos dizer assim, 14 pontos que ele considerava assim, importante, até para que continuasse tendo, né, a paz mundial e evitar conflito dessa magnitude, porque ele também observava, né, que esse armamento, né, tecnológico que estava ocorrendo no mundo, ela seria um perigo literalmente para a humanidade. E entre esses 14 pontos aí, né, a gente observa aqui que o primeiro seria, tá? A abolição de diplomacia secreta, que nem a gente viu que tinha esse acordo entre França e Inglaterra, que as outras nações não sabiam. Talvez se a Alemanha soubesse desses acordos aí, teria pensado muito antes de oferecer ajuda ao Império Austro-Húngaro, né? Temos o segundo ponto, que é a liberdade nos mares. A gente vê que a região dos Balcãs tinha muito conflito, até por uma dominância ali da região do mar. O terceiro ponto, né, temos a remoção das barreiras econômicas. A gente sabia, né, que tinha uma briga muito grande entre Inglaterra e Alemanha por questões, né, de alfândegas e entre outras coisas. Então, achando que se
tirasse isso daí, todas as nações iam acabar se, vamos dizer assim, se beneficiando com isso. Temos o quarto ponto, né, que é principalmente a redução de armamentos, até para não haver novamente uma fase, né, uma segunda fase da paz armada, e quem sabe aí, né, isso daí vai acabar até resultando na Segunda Guerra Mundial. Novos armamentos poderão ser produzidos. Entre eles, a gente pode estar citando a própria bomba atômica, que ninguém imaginava, né, que poderia ter algo dessa magnitude. Temos aí, né, a quinta, né, o quinto ponto aí, o ajuste imparcial das reclamações coloniais. Temos, né, o sexto ponto, a evacuação da Rússia, né? Temos o sétimo ponto, que era a restauração da Bélgica. O oitavo ponto aí, até que enfim a Alsácia-Lorena deveria ser devolvido para a França. O nono ponto era um reajuste, né, das fronteiras italianas, ou seja, né, dar aquele território tão desejado, que nesse caso a gente consegue observar aí que seria, né, a Itália Redenta. Temos aqui o 10º ponto, que era a aceitação do princípio de autodeterminação. Temos o 11º, que era a evacuação da região dos Balcãs, tá? Temos aqui o 12º ponto, que era a autonomia para as nacionalidades não turcas e a abertura do Estreito de Dardanelo para os navios. Lembrando que a Rússia, gente, ela chegou a brigar muito, né, pelo Estreito de Dardanelos aí, né, a gente consegue observar. Temos o 13º ponto, que vai ser a criação da Polônia totalmente independente. E temos, né, o 14º ponto, né, que seria a criação, né, de uma associação de nações para garantir a independência de todas elas. Esse 14º ponto seria, né, a criação, a gente vai dizer aqui, das Liga das Nações, que eu estarei finalizando com vocês aqui no slide, tá bom? Nessa conferência de paz, que vai ocorrer, né, no dia 18 de janeiro do ano seguinte, 1919, né, a gente consegue observar aí que vai ser basicamente na França, principalmente, né, a grande reunião vai ocorrer, né, em Versalhes. E essa conferência de paz, ela tinha como objetivo, gente, era algo que todo mundo queria, era trazer paz para as nações. E essa conferência de paz, ela vai se basear principalmente, né, nesses 14 pontos aí. Só que a gente conseguiu observar que o Tratado de Versalhes, né, por mais que ele tivesse baseado nesses 14 pontos, ele acabou, vamos dizer assim, fazendo uma controvérsia totalmente assim anormal, né? Porque o Tratado de Versalhes, ele acabou sim formalizando o fim da Primeira Guerra, só que ele vai transformar, né, a Alemanha e seus aliados como os únicos inimigos. E a gente sabe, né, hoje, analisando esse documento, que não foi bem assim. Todas as nações envolvidas, todas elas têm culpa, né, na Primeira Guerra Mundial. Então, por que só a Alemanha e seus aliados foram os grandes prejudicados aí? Então, a gente observa, né, que as principais cláusulas, elas trouxeram, assim, muitas punições, né, principalmente para a Alemanha, o que, claro, né, os alemães vão acabar contestando, mas eles, sendo minorias, vão aceitar. E isso, né, no período que a gente vai chamar entre guerras, que vai ser entre o ano de 1919 e 1939, vai acabar trazendo esse sentimento revanchista muito forte, e vai acabar, né, até acendendo o próprio nazismo na Alemanha, né, e o fascismo também na Itália, que isso já vai ser outras videoaulas que eu estarei trazendo para vocês, tá bom? Entre as principais cláusulas aí, né, do Tratado de Versalhes, a gente observou que a Alemanha vai ter que devolver, né, a Alsácia-Lorena para a França. A gente observa que vai ser criado, né, o famoso corredor polonês aí. A gente vê que todas as possessões do ultramar que pertenciam à Alemanha deveria ficar agora, né, nas mãos da Liga das Nações, tá? O exército alemão, gente, ele ficaria reduzido aí, só para vocês terem uma ideia, no máximo de 100.000 soldados. Além disso, a marinha alemã, ela também deveria ser reduzida e não deveria ter mais a fabricação de submarinos, até para evitar, vamos dizer aí, novos bombardeamento, né, de navios. Além disso, a gente também consegue observar que a produção de armamento alemão, ele, além de ser reduzido, ele teria uma fiscalização também da Liga das Nações. E a gente observa, assim, que a Alemanha, ela deveria pagar uma indenização, gente, mas tão pesada, que praticamente é como se a Alemanha, ela ficasse escrava, vamos dizer assim, economicamente perante, né, ao grupo da Entente.
E a gente sabe que eles pediram esses preços absurdos aí, literalmente para fazer com que a Alemanha ela nunca mais voltasse a ser a potência, né, do que ela já foi. Claro que no período que a gente chama entre guerras, né, com a ascensão de Hitler aí, esse Tratado de Versalhes ele praticamente vai ser ignorado e Hitler vai fazer sim com que a Alemanha ela se torne aí, né, uma das nações, vamos dizer assim, de maior potência durante aquele período. A Liga das Nações, né, a gente veio falando aqui sobre a Liga das Nações, que nem eu citei para vocês, né, ele vai ser o 14º ponto e ele seria nada mais aí, né, do que um órgão com o objetivo de trazer paz mundial, né, e tentar principalmente fazer, né, uma redução da produção de armamentos bélicos no mundo. A gente vai dizer que no ano de 1920 já tinham-se, né, 42 países que participavam da Liga. Tá? Os países fundadores seriam os países, né, que pertencem à Entente e os países neutros. Claro que os Estados Unidos vai acabar não participando da Liga das Nações, até porque, como a gente observa aí, né, a Liga das Nações, ela sempre vai tentar beneficiar principalmente essas nações vencedoras e meio que vai tentar, vamos dizer assim, acabar com essas potências perdedoras aí, que nem no caso eu citei para vocês a Alemanha. E os Estados Unidos viam isso daí como uma política muito ruim e que através dessa política poderia sim ocorrer uma nova guerra e esse não era o objetivo dela, pelo contrário. Os Estados Unidos ele estava preocupado sim em oferecer ajuda financeira, tá? Essas nações aí, vamos dizer, da Europa, até também como uma forma, vamos dizer assim, de conquistar aqueles mercados, né, que pertenciam tanto à Inglaterra quanto à Alemanha. Então, a gente observa que os Estados Unidos, eles estão sim, né, de olho nesse mercado europeu e não quer, vamos dizer aí, de forma alguma, ter inimigos por conta da Liga das Nações. Tá bom, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar no comentário que eu estarei respondendo, tá bom, gente? Por favor, se inscrevam no canal, me deixe essa ajuda aí, tá? Que eu vou ficar bastante agradecida. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!